2 do livro de Números e hoje a aula é Deus abençoou o seu povo e ponto final. Falem o que quiserem falar, amaldiçoem quem quiser amaldiçoar, mas Deus já abençoou o seu povo. Vem comigo. O povo de Israel passou a crescer tanto, que os outros povos da terra passaram a ter medo do grande número de pessoas israelitas. Começaram a ter medo do que eles pudessem fazer para tomar suas terras, já que eles eram em um número muito grande. O povo de Israel estava agora acampado numa cidade perto de Moabe. O rei dessa cidade se chamava Balaque. Quando Balaque se deparou com aquele povo enorme morando perto das suas terras, acampados ali perto das suas terras, ele sentiu muito medo, ele se sentiu ameaçado. O que ele fez? Mandou um WhatsApp, eu falo brincando assim, né? Mandou um WhatsApp lá pro Balaão e falou assim, ó, é o seguinte, Balaão, se você não lembra dele, era um profeta pagão que utilizava ali dos seus meios para fazer adivinhações futuras, tá? Ele era uma espécie de profeta, mas ele era um profeta pagão, ele não tinha uma visão espiritual das coisas de Deus. E Balaque mandou esse WhatsApp para ele e falou: Ó, Balaão, você precisa vir aqui e amaldiçoar esse povo, porque eu não quero esse povo perto de mim. O que Balaque pensou que estava fazendo com isso? Ele pensou assim, cara, se Balaão vir aqui amaldiçoar esse povo, pronto, barrei as bênçãos desse tal Deus aí pro povo dele. Eu posso controlar as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Será que Balaque estava certo nesse pensamento? Não estava, não. Acontece que Balaão, movido por ganância, porque o rei mandou presentes para ele, mandou tesouros valiosíssimos, e aí Balaão pensou, eu vou ir, eu quero ir. Só que Deus falou para Balaão, não vai. Aí Balaão deu uma balançadinha, tentou fazer um reajuste com Deus. Ah, Deus, eu gostaria muito de ir. E aí Deus fala pra ele, não vai. Só que de tanto que Balaão insiste que quer ir, Deus fala pra Balaão, tá bom, Balaão, vai lá, mas só fala aquilo que eu mandar você falar. Balaão se arruma, pega sua jumentinha e se manda pra lá, manda um WhatsApp pra Balaque e fala, Balaque, tô a caminho. E vai pra direção de Moabe. No caminho, acontece algo que é, assim, fora do comum. A não ser que você seja acostumado a ver os animais falando. Uau! Um anjo apareceu na frente da jumenta e de Balaão, e quando o anjo aparece, a jumenta para de caminhar na mesma hora. Imagina que a jumenta se abaixe, com medo do anjo. Só que Balaão não tá vendo o anjo. Quem tá vendo o anjo é a jumenta. Aí Balaão pega, bate na jumenta e segue o caminho. Acontece de novo, o anjo aparece na frente deles de novo, e quem vê o anjo? A jumenta. A jumenta para e se abaixa. Não quer seguir viagem porque ela tá com medo do anjo. Balaão, que não tem a mesma visão espiritual, não enxerga e bate na jumenta. Isso acontece durante 3 vezes. Ele bate na jumenta durante 3 vezes, porque Balaão não tá entendendo que essa jumenta louca tá parando ali no meio do caminho, sendo que eles não chegaram no destino deles. Só que na 3ª vez que Balaão bate na jumenta, o Senhor abre a boca da jumenta, o Senhor dá voz pra jumenta e a jumenta fala: Ei, meu, por que tu tá me batendo? Alguma vez eu já fiz isso pra você antes? Oxe, olha só. Quando a jumenta fala, Deus abre os olhos espirituais de Balaão e permite que ele veja a situação à sua volta. E ele enxerga o anjo do Senhor. E o anjo fala para ele não esquecer que ele está indo, mas que é para falar apenas o que Deus mandar ele falar. O rei Balaque, ele era um homem muito rico, muito poderoso. E ele estava disposto a pagar para Balaão quanto Balaão quisesse para, em troca, amaldiçoar aquele povo israelita. O que Balaque queria era amaldiçoar aquele povo. Porém, a única coisa que Balaão conseguiu fazer, mesmo sendo um profeta pagão, quando Deus manda, qualquer pessoa tem que obedecer. A única coisa que Balaão conseguiu fazer, chegando no local, ele para, ele olha
e ele só consegue abençoar o povo. O lugar aonde Balaque leva Balaão e fala, olha esse povo, amaldiçoa eles aqui, você tá vendo todo o povo, ó, daqui a gente consegue olhar o povo com uma visão ampla, você consegue ver o final e o início do povo, amaldiçoa todos eles agora, vamos, eu te dou meu reino se for preciso, pensa só. Balaão não consegue amaldiçoar o povo, a única palavra que sai da boca de Balaão para aquele povo é palavra de bênção. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a sua. Nós somos amados por Deus, nós somos abençoados, nós temos planos e projetos de Deus sobre nós maravilhosos. E se realmente nós estamos debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus, estamos em obediência a Deus e dependência dele, não importa o que outra pessoa se levante para falar, se levante para fazer, não interessa. Nós estamos debaixo da bênção de Deus e quando Deus decide nos abençoar, não tem profeta no mundo, não tem dinheiro no mundo que pague uma maldição sobre a tua vida que já foi abençoada. Isso quer dizer que você não vai ter provas, não vai ter dificuldades, não vai ter situação ruim na tua vida? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que no final de tudo isso, as promessas sempre se cumprem e a bênção de Deus alcança a tua vida. E aqui essa lição é clara, específica para mostrar para nós que Deus, ele promete, ele cumpre e ele mantém a sua proposta de bênção sobre a nossa vida enquanto nós estivermos obedientes a ele. No caso aqui do povo, você pode questionar assim, tá, mas mesmo assim, o povo desobedecia, o povo reclamava, o povo blasfemava e Deus ainda estava protegendo eles? Sim, porque o que Deus faz aqui é em prol do nome dele, é cumprindo as promessas que ele tinha feito, era cumprimento de uma aliança que ele tinha feito com Abraão lá no passado. Então, antes de Deus permitir que alguém fosse ali e amaldiçoasse simplesmente o povo e todo mundo morresse, por exemplo, ele estava cumprindo uma palavra que saiu da própria boca dele para o seu antepassado Abraão. Então, o que acontece aqui? Deus é misericordioso e por mais que o povo reclamasse, murmurasse, Deus sempre proveu tudo o que o povo precisou. Deus sempre protegeu o povo de várias situações. E grande parte das situações difíceis que o povo viveu, que mais pra frente a gente vai estudar lá no livro de Juízes, mais especificamente, a gente vai perceber que sempre que o povo quebrou a cara, foi por consequência das suas próprias ações. Mas aqui nessa situação, quem sabe nesse momento o povo de Israel tivesse curvado a Deus. Quem sabe o povo tivesse com o coração limpo, tivesse com o coração disposto a obedecer. E Deus falou assim, peraí, aqui ó, meu povo ninguém vai amaldiçoar não. Balaão, tu quer ir? Então vai. Mas só vai abençoar o povo porque o povo é meu. Versículo para memorizar tá lá em Números 6:24 que diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Lista de ideias para essa lição tem um recurso bem bacana para você iniciar a sua aula com um semáforo. Faça um semáforo ali de caixa de papelão ou, enfim, o material que você quiser, um semáforo grande, com o único intuito de trabalhar as ações das crianças em determinadas cores. Então, por exemplo, verde, amarelo, vermelho. E aí você começa a elencar com as crianças algumas atitudes, como, por exemplo, eu coloquei ali, minha barriga começou a doer. Opa! O sinal vermelho do nosso semáforo tá acendendo e dizendo, pare de comer. Claro que essa é uma simulação bem facilzinha, mas você deve adaptar aí para a situação das suas crianças, como por exemplo, comecei a falar palavrão demais. Opa, sinal vermelho tá acendendo. Eu preciso parar de caminhar com os amigos que falam palavrão. Siga dando exemplos e peça que eles também deem alguns exemplos. Porque nessa lição de hoje, o foco realmente foi mostrar que as nossas ações geram consequências. E, em algumas vezes, como na lição de hoje, Balaão também quis, passar o sinal vermelho de Deus. Então, use aqui o semáforo e acrescente aqui algumas atitudes para que as crianças mesmos consigam entender que, de acordo com as suas atitudes, elas terão um resultado, uma consequência lá na frente. Pra tarefa, que tarefa linda de hoje! Você vai pegar, tem lá na apostila para você imprimir, o desenho de um semáforo e do outro lado o desenho do Espírito Santo. Você vai dar uma folha para cada criança e aí você vai seguir ali a rotina ali das tarefas, tá? O objetivo dessa atividade é mostrar para as crianças que o Espírito Santo, ele quer ter acesso às nossas escolhas, às nossas emoções, às nossas decisões diárias. Mas para ele ter acesso
as nossas escolhas, nós precisamos deixar que ele tenha acesso. Nós precisamos orar e pedir que o Espírito Santo nos direcione nas nossas decisões. E aí entra uma parte muito bacana de você orar com as suas crianças e ensiná-los a pedir ajuda para o Espírito Santo. A criança muitas vezes não sabe muito bem como orar, quais palavras usar, eles acham que eles não têm uma oração bonita, então eles preferem não orar do que orar feio. Então quebre esse paradigma na mente da criança e ensine eles, ajude eles a orar. Faça um momento de oração entre vocês, deem as mãos, se ajoelhem em sinal de reverência, faça uma oração em círculo com as suas crianças, vai ser um momento lindo, maravilhoso. E claro, não esqueça que você é a porta-voz de Deus para essas crianças. Então se consagre, jejue, leia a Bíblia, leia o planejamento, faça esse planejamento com as suas crianças aqui do jeitinho que eu coloco para você e sempre pedindo direcionamento para Deus, para que Deus te dê cada vez mais sabedoria e que esse planejamento aqui seja realmente uma base para você, mas que você consiga ir muito mais profundo aí com as suas crianças, justamente porque você conhece as suas crianças. Deus abençoe a sua vida e um beijo no seu coração, até a próxima aula.